A cobertura completa desta parte da manhã você vai acompanhar daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouquinho não, agora, porque nós já estamos com a Rafaela Vivas aqui nos estúdios da TV Justiça, comandando o Jornal da Justiça, primeira edição. Mantendo a distância, né, Rafaela, por causa da Covid-19, mas dentro desse estúdio que está aberto. E teremos a cobertura agora, né, Rafaela? Quase 4 horas, mais um pouquinho, né, de 4 horas de audiência pública. O Cadu estava explicando todo esse mecanismo da convocação de audiências públicas. O ministro Barroso, que é o relator dessa ação, apresentado por diversos partidos políticos, né? E o Brasil se tornou o foco dessa questão ambiental, principalmente depois do aumento das queimadas, né, do Pantanal, na Amazônia. Muito oportuno esse debate, inclusive. Com certeza, debate ele que será estendido agora à tarde e amanhã também. O Cadu estará com vocês na transmissão daqui a pouquinho. O ministro Barroso já disse, às 15 horas em ponto, vamos transmitir aqui. Agora vamos à notícia do jornal, vamos às notícias aqui, que não é só essa. A gente vai falar sobre a audiência pública, claro, e tem outras notícias do Poder Judiciário também. Com você, Rafaela. Até mais, Cadu. Até mais, Rafa. Prazer tê-lo aqui, ter essa dobradinha aqui na transmissão. Bom, e você acompanhou agora o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Foi esse o tema da audiência pública, que discutiu a alocação de recursos e a situação das políticas públicas em matéria ambiental no Brasil. Você vai ver também no Jornal da Justiça, primeira edição. Confira. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ressalta a importância de se discutir o clima nos dias de hoje. Talvez a questão da mudança climática e do aquecimento global sejam as grandes questões ambientais contemporâneas. Conselho Nacional de Justiça divulga os integrantes do Observatório da Justiça sobre Direitos Humanos. E ainda as homenagens dos magistrados brasileiros à juíza americana Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira. Ela se tornou símbolo da igualdade de gênero e justiça social. A Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal para que a Corte determine ao governo federal a apresentação no prazo de 10 dias de um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O plano pretendido pelo partido deve conter medidas concretas para controlar ou mitigar os incêndios que já estão ocorrendo e para prevenir também que outras devastações dessa proporção aconteçam na região. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. E hoje teve início a audiência pública que foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima. O encontro reúne integrantes do governo federal, do legislativo, organizações da sociedade civil e também pesquisadores. A repórter Carolina Chaves acompanhou a primeira parte da audiência e agora traz ao vivo as informações, né, Carol? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa audiência pública convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso é para colher informações que vão ajudar no julgamento da ação da sua relatoria, na qual 4 partidos políticos alegam omissão do governo federal quanto ao Fundo Clima. Os partidos afirmam que a composição do Comitê Gestor do Fundo Clima foi alterada e excluiu representantes da comunidade científica, também de organizações não governamentais, trabalhadores rurais e também urbanos. Os partidos ainda afirmam que o Fundo Clima foi paralisado em 2019 e que dos 8 milhões de reais autorizados para estudos, projetos e empreendimentos para o meio ambiente, o governo federal usou apenas R$ 718 mil. Na manhã de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso ouviu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também representantes do Executivo que apresentaram as ações do governo para o meio ambiente. Vamos ver agora na reportagem como foi essa primeira parte da audiência pública que acontece na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A audiência pública foi realizada em sua maior parte de forma virtual. Participaram, além do ministro Luiz Roberto Barroso, representantes do governo, como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o advogado-geral da União, Joaquim Levy. No início, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um resumo sobre a situação climática e acordos e leis que determinam que o Brasil deve proteger o meio ambiente. Barroso lamentou que o desconhecimento e um certo egoísmo dificultam a formação de um consenso sobre a proteção do meio ambiente e lembrou que a discussão
vai além do julgamento da ação. As questões aqui discutidas transcendem os temas puramente jurídicos. Eu considero que o tema da mudança climática e do aquecimento global é uma das questões definidoras do nosso tempo e talvez a questão da mudança climática e do aquecimento global sejam as grandes questões ambientais contemporâneas. O ministro destacou que o objetivo dessa audiência pública é reunir elementos sobre o tema e não fazer um embate político. E esta não é uma audiência pública nem contra nem a favor de ninguém. É uma audiência pública para nós termos informações suficientes e adequadas sobre a realidade fática vigente. O primeiro a falar foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por videoconferência. Ele deu números para mostrar que o governo não utilizou os recursos do fundo e disse que somente após a ação apresentada pelos partidos ao Supremo, o Executivo passou a adotar medidas de prevenção. Rodrigo Maia defendeu um orçamento impositivo para obrigar o governo a usar o dinheiro. Ele lembrou as recentes queimadas no Pantanal e o impacto que essa situação tem na imagem do Brasil no exterior. Num país que pode expandir as fronteiras agropecuárias sem derrubar nenhuma árvore sequer, os efeitos sobre o agronegócio estão sendo e serão deletérios, afetando nossa credibilidade, competitividade e capacidade de coordenação no plano internacional. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, citou as ações do governo para combate aos crimes ambientais, como o Verde Brasil e a Amazônia Legal. Ele destacou as dificuldades de agir numa região tão grande quanto a Amazônia Legal e citou a necessidade de medidas urgentes, como regulamentação fundiária e das atividades de garimpo. Augusto Heleno deu dados de desmatamento em outros países para afirmar que o Brasil é o país que menos desmata no mundo. Para ele, a discussão sobre as queimadas é política. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Em seguida, falaram o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e secretários dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia, que relataram ações do governo no combate ao desmatamento. Segundo o governo, de janeiro do ano passado a abril deste ano, foram mais de 3.000 operações da Polícia Federal, com mais de 4.600 pessoas presas. O governo voltou a defender a regularização do garimpo em terras indígenas e foi contestado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É relevante que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional e, sendo aprovado pelo Congresso Nacional, a lei deverá ser cumprida, mas antes disso, a mineração em terras indígenas é ilegal e precisa ser reprimida. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também destacou a necessidade de uma regularização fundiária e disse que ela é um dos principais instrumentos na proteção do meio ambiente, porque permite a responsabilização de proprietários de terras pelos descumprimentos de preservação previsto no Código Florestal. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que os recursos do fundo questionados pelos partidos no Supremo Tribunal Federal foram repassados para o BNDES. Para ele, não há mais motivos para questionamentos. Eu tenho a impressão, ministro Barroso, salvo melhor juízo, que esta ação perdeu objeto. Primeiro porque ela dizia que queria o plano está feito e publicado, queria a nomeação do comitê gestor, está feito, a destinação ao BNDES foi dada, a explicação do porquê, quando, como e quanto foi destinado ao BNDES também está colocada. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que a questão vai além da aplicação dos recursos. O Fundo Clima tem consequências e desdobramentos mais amplos, é o que justifica que todos os nossos participantes extrapolem de uma questão pura e simplesmente de elaborar um plano, que de resto foi elaborado, e da alocação
de recursos. Olha, Rafaela, um outro ponto de destaque nessa primeira parte da audiência pública foi a manifestação do presidente do IBAMA. Eduardo Fortunado Bin disse que o número de multas aplicadas não significa uma proteção eficiente do meio ambiente por causa da dificuldade de receber essas multas. O ministro Luiz Roberto Barroso, então, perguntou o porquê dessa dificuldade. Eduardo disse que a lei protege muito o devedor e que muitas vezes há uma dificuldade de identificar o patrimônio para cobrar essas multas. A audiência pública será retomada daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Mais uma vez, boa tarde para você. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal determinou a liberação dos bens da Andrade Gutierrez Engenharia. A indisponibilidade havia sido decretada em 2018 pelo prazo de 1 ano, em auditoria que fiscalizou as obras civis da usina termonuclear de Angra 3. No Supremo, a defesa da empreiteira apontou que, mesmo encerrado o prazo determinado, a indisponibilidade foi mantida em razão da omissão do TCU, Tribunal de Contas da União. E você vai ver a seguir, recepcionista dispensada por justa causa tem pedido para recebimento de 13º salário e férias proporcionais negados pela Justiça. Os detalhes em instantes. Neste ano de 2020, a Constituição Federal celebra 32 anos de existência. Trata-se do diploma que consagra a liberdade e as diretrizes fundamentais de uma nação, inclusive no tocante ao desporto. O desporto como direito social e direito fundamental. Uma recepcionista dispensada por justa causa teve negado o pedido para recebimento de 13º salário e férias proporcionais. Para a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, as parcelas são devidas apenas quando a dispensa é sem motivo. Os ministros do TST reformaram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, que havia deferido as verbas trabalhistas à empregada. Segundo o TRT da 4ª Região, a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho assegura o direito à proporcionalidade da remuneração das férias, independentemente do motivo da rescisão do contrato. Em sessão remota, o relator do recurso de revista da empresa na 4ª turma do TST, ministro Alexandre Ramos, afirmou que o TRT decidiu contrariamente à jurisprudência do TST. Segundo o relator, mesmo após a decisão da Convenção 132 da OIT, a Corte Trabalhista considera que o empregado dispensado por justa causa não tem direito às férias proporcionais. Em relação ao 13º salário, o ministro lembrou que, de acordo com o artigo 3º da Lei 4.090 de 1962, a parcela somente é devida no caso de dispensa imotivada. A decisão foi unânime. Em outra decisão, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que auxiliares de farmácia em Hospital de Vitória, no Espírito Santo, não vão receber adicional de insalubridade. Os auxiliares de farmácia que ajuizaram a ação trabalhavam em um hospital de Vitória. Na reclamação trabalhista, alegaram que estavam expostos a agentes biológicos nas instalações da unidade e que, por isso, deveriam receber adicional de insalubridade. Em primeiro e em segundo grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região observou que as atividades executadas pelos empregados eram limitadas a serviços administrativos e, portanto, não seria devido adicional. O grupo recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado pela 4ª turma em sessão telepresencial. O relator ministro Alexandre Ramos observou que a insalubridade é constatada através de perícia, conforme o artigo 195 da CLT, e que, nesse caso, a perícia constatou que os empregados não mantinham contato permanente com agentes insalubres. Ressaltou ainda que a atividade não se enquadra no anexo 14 da norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho, que trata da insalubridade. Por unanimidade, o pedido foi negado.
A Polícia Federal divulgou hoje o balanço da Operação Minamata. A ação autorizada pela Justiça Federal teve o objetivo de reprimir a prática ilegal de garimpo no Rio Boia e afluentes, no município de Jutaí, no Amazonas. A operação durou 3 dias e contou com a participação de 32 policiais. As investigações apontam fortes indícios de que a bacia hidrográfica e a fauna da região foram atingidas por mercúrio, metal líquido utilizado no processo da extração do ouro. Nas ações, foram desativadas 4 dragas e 3 balsas, que eram utilizadas como centro logístico. Também foram apreendidos objetos e documentos que serão analisados pela Polícia Federal na apuração das responsabilidades pelos crimes ambientais. E você vai ver a seguir as homenagens dos magistrados brasileiros à juíza americana Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira. A Constituição Federal de 1988 foi marcada por ampla participação social. Chegou-se, então, ao resultado considerado referência em democracia e garantia de direitos das populações históricas e socialmente prejudicadas. O Conselho Nacional de Justiça divulgou os 19 integrantes da primeira composição do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Na lista estão a cantora Daniela Mercury, que foi convidada por sua atuação como embaixadora do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e o autor Wagner Moura, embaixador da luta contra o trabalho escravo pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O observatório foi criado na última quinta-feira para garantir que os princípios dos direitos humanos sejam respeitados dentro do Poder Judiciário. Ele será presidido pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, e terá participação de 10 dos 15 conselheiros. E também participam o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e o integrante, o representante da Congregação Judaica do Brasil, Rabino Newton Bonder. Fazem parte ainda a juíza federal Adriana Alves dos Santos Cruz, a diretora-geral do Centro de Excelência da Fundação Getúlio Vargas, a Cláudia Costin, o Frei Davi Raimundo Santos, da ONG Educafro, a antropóloga Maria Manuela Liguete Carbeiro e o presidente da Avon, Daniel de Almeida Alves Silveira, que foi convidado pelo trabalho dele do Instituto Avon, que é pelo empoderamento da mulher. Ruth Bader Ginsburg, a juíza mais antiga da Suprema Corte dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira aos 87 anos por complicações de um câncer no pâncreas. A juíza recebeu reconhecimento e homenagens pelo legado que deixou na luta pela igualdade de direitos. Desde o início da carreira, a trajetória da juíza Ruth Bader Ginsburg esteve ligada ao fim da discriminação contra mulheres. Ela se tornou símbolo da igualdade de gênero e justiça social. I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que recebeu com pesar a notícia da morte da juíza e decana da Suprema Corte Americana e declarou que sua atuação na defesa da igualdade de gênero, das minorias e do meio ambiente está entre as marcas de sua trajetória, seja na advocacia, seja na magistratura da mais alta corte dos Estados Unidos da América. Fux lembrou que o STF teve o privilégio e a honra de homenagear Ruth Ginsburg em maio do ano passado, ao exibir em sessão especial no edifício sede do Supremo o documentário A Juíza, que retrata a atuação desta notável jurista. I did see myself as kind of a kindergarten teacher in those days because the judges didn't think sex discrimination existed. O decano da Suprema Corte Brasileira, ministro Celso de Mello, disse a jornalistas que grandes magistrados, como Ruth Bader Ginsburg, nunca morrem, iluminando a vida das presentes e futuras gerações com a grandeza do seu legado, que transformou práticas sociais injustas, que repeliu discriminações e que definiu os rumos de uma sociedade aberta, plural e democrática.
O ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, publicou no Twitter que Ruth Ginsburg marcou época como advogada e como juíza e completou dizendo: a história é um processo social coletivo, mas há pessoas que fazem toda a diferença. O ministro Gilmar Mendes, do STF, também tuitou que a trajetória de Ruth Ginsburg na Suprema Corte será símbolo do empoderamento feminino na justiça. Sua luta não foi só pela igualdade de gênero, foi pela afirmação de uma agenda de direitos das mulheres. Morreu resistindo à crise da democracia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, ressaltou que a juíza foi um símbolo da força feminina no mundo jurídico e seu compromisso com a justiça continuará inspirando o Tribunal da Cidadania. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, divulgou nota afirmando que Ginsburg continuará sendo um ícone de magistrada, a inspirar tantas mulheres que se dedicam às carreiras jurídicas, e terminou dizendo: adeus, Senhora Justiça. A luta de Ruth Bader Ginsburg começou ao ingressar no curso de Direito em Harvard, no fim da década de 50. A turma contava com 500 homens e 9 mulheres. Ela enfrentou o preconceito e, em 1993, foi nomeada pelo então presidente Bill Clinton para integrar a Suprema Corte Americana. A juíza se destacou pela discrição, firmeza e profundidade de seus votos. Tinha a reputação de ser uma dura questionadora com tendência liberal e foi responsável por votos importantes em decisões que expandiram direitos para mulheres e pessoas LGBT. Segundo a Constituição norte-americana, os 9 juízes da Suprema Corte são escolhidos pelo presidente e confirmados pelo Senado. Eles são nomeados de forma vitalícia. Com a morte de Ginsburg, o presidente Donald Trump fará sua terceira indicação para a corte. As eleições presidenciais ocorrem no país no dia 3 de novembro. Homenagem mais que merecida. Hoje ficamos por aqui, lembrando que logo mais, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, será retomada a audiência pública convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Você acompanha a transmissão aqui pela TV Justiça. Uma excelente semana para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.